Aproveitando que vocês estão em pé, eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 3. Esse texto trata do maior mistério de toda a Bíblia, de toda a humanidade. Que mistério é esse? Que só foi revelado em Cristo e aos apóstolos. Mistério que em gerações anteriores estava oculto. O mistério de que as promessas um dia feitas a Abraão, as promessas um dia feitas a Israel, não diziam única e tão somente aos descendentes físicos, étnicos, sanguíneos, ao Israel, mas a todo filho de Abraão por meio da fé. Meus irmãos, quando você lê já o primeiro capítulo, Paulo no primeiro capítulo trata desse mistério aos Efésios. Escreve Paulo e diz que o mistério é que Deus está fazendo convergir em Cristo Jesus todas as coisas, todos os povos, judeus e árabes, argentinos, brasileiros, africanos, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele diz no capítulo 2 que Jesus Cristo derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, e de ambos os povos constituiu um único povo. Meus irmãos, o propósito de Deus é que haja um só rebanho e um só pastor, assim como há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só povo de Deus. Deus não tem dois povos, Deus não está dividido entre duas famílias, Deus tem uma única família. E quis o Senhor, já quando chamou a Abraão, ele já profetizou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, o descendente por excelência de Abraão, Jesus. E verdadeiro filho de Abraão, herdeiro da promessa, não é necessariamente quem é filho e descendente de Abraão de sangue. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Diz isso também aos romanos, quando escreve aos romanos, que os verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros da promessa são os que têm a fé de Abraão. Meus irmãos, herdeiros da promessa embota qualquer promessa de Deus feita a Abraão, inclusive a promessa da terra. Mas a promessa da terra, a promessa da Palestina, de Canaã, não foi feita para o povo de Israel? O que tem ela a ver conosco? Diz o autor de Hebreus no capítulo 11, que Abraão, Isaque e Jacó, quando possuíram a terra, quando estiveram ali em Canaã, na Palestina, lá estiveram eles compreenderam que aquela terra, de fato, não era o cumprimento definitivo daquela promessa de Deus a eles, em termos de terra. Não era necessariamente aquela era, sim, parte do cumprimento, mas apontava para um significado e um cumprimento muito maior. Por isso diz o autor de Hebreus que eles
quando estiveram ali de posse da terra, pisando naquela terra, terra que fora prometida a eles, eles compreenderam de cara que aquela terra era uma terra de peregrinação, de passagem. Diz o texto, você conhece bem a Bíblia, conhece Hebreus 11? Diz o texto que, sabendo isso, eles habitaram naquela terra como em terra estranha. Em vez de constituírem ali edificações bem fundamentadas, eles habitaram em tendas. Eles simplesmente armaram barracas, porque bem sabiam que estavam ali de passagem, e que o verdadeiro cumprimento da terra era celeste. Esperavam uma cidade, um país, um território que tem fundamento eterno, lá do céu. Meus irmãos, nós somos herdeiros dessa promessa. Diz Paulo aos Romanos, no capítulo 4, que Deus prometeu, não apenas Canaã, prometeu o mundo a Abraão, que ele seria herdeiro do mundo. E esta promessa não se cumpre, não é apenas para o descendente sanguíneo de Abraão, mas para todos os filhos de Abraão, segundo a fé, que estão em Cristo Jesus. Portanto, eu e você esperamos novos céus e nova terra. O justo, os mansos, como disse Jesus, eles herdarão a terra. Mas não pensa que é essa. Herdarão a terra. E pense numa terra eterna, celestial, uma nova Jerusalém. É o que Abraão espera, é o que Moisés espera, é o que Josué, aquele conquistador, porque cumpriu-se nos dias de Josué a posse daquela terra, mas Josué continuou em esperança. Morreu ele, e diz o autor de Hebreus, todos eles morreram em esperança, porque aquilo era apenas uma figura de linguagem que aponta para a nossa bendita esperança eterna. E eu e você somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Você ficou feliz agora? Hein? Você é um herdeiro de Deus e um co-herdeiro juntamente com Cristo. E ele diz aqui nesse texto que a gente leu, que ele falou do mistério, nós somos herdeiros da promessa. Ele não fala de uma promessa, ele está falando se referir àquela mesma expectativa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todas as promessas do Antigo Testamento referentes ao povo de Deus se cumprem em nós, que agora não éramos. Ele diz isso no capítulo 2 de Efésios. Nós que éramos estrangeiros, nós que estávamos alheios às promessas, nós que éramos estranhos a tudo isso, de repente, em Cristo Jesus, fomos feitos povo de Deus, fomos feitos partícipes desta mesma herança, dessa bendita esperança. Meus irmãos, há aí então uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento, e a gente vê que Jesus pôs abaixo a parede de separação entre gentios e judeus, a inimizade, e de ambos os povos constituiu um só. O autor de Hebreus, o autor de Paulo fala em Romanos capítulo 11 de uma única oliveira. Sempre existiu uma única oliveira. Essa é o povo de Deus, a comunidade, a família de Deus, da qual Cristo é o cabeça. E dessa única oliveira, os ramos originais, muitos deles, por incredulidade, foram cortados e enxertados, aqueles que não faziam parte natural. E eu e você, os da oliveira brava, de repente fomos enxertados pela fé. E assim, judeus, assim, gentios, pela fé, constitui uma única comunidade, uma única família da fé. Meus irmãos, a esperança de salvação para judeus e gentios é uma só:
Jesus Cristo, o Rei, não apenas dos judeus, mas o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eis aí esse mistério. Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Sabe o que disse Jesus? Chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, e quando o Filho do Homem for erguido, e era uma referência à cruz, eu atrairei todos, ele atrairia todos a si. Meus irmãos, a força mais poderosa de atração, o maior conquistador de toda a face da terra, e não conquista pelas armas, e não conquista pela força, mas conquista pelo Espírito, conquista pela graça, conquista pelo amor revelado, demonstrado lá na cruz do Calvário, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você foi conquistado por Ele, pelo que Ele fez por você lá na cruz, a prova de amor. Quando o Filho do Homem for levantado, Ele atrairá. Eis aí, você tem que pregar a mensagem da cruz, você tem que pregar o amor de Cristo, a salvação em Jesus, porque esta é a força mais poderosa, essa força que transforma uma prostituta numa mulher santa, que atrai os pecadores da pior espécie, que converte, que continua a atrair, e aquele pequeno grupo, a eles, Jesus, quando ainda eram tão poucos, Jesus diz: alegrai-vos porque foi do agrado do Pai entregar para vocês o reino. Meus irmãos, eles não tinham ideia, e nem nós ainda temos ideia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas é triste saber que existe tantos crentes, tantos evangélicos, tantos pastores, tantos teólogos no Brasil que ignoram esse mistério. A maior parte dos pastores, a maior parte dos crentes ignora exatamente aquilo que acabei de contar para vocês, que está aqui nas páginas. Sabe por quê? Porque se é dito pelo apóstolo Paulo que a parede foi derrubada, e de ambos os povos há um só, eles continuam a erguer esta parede e ensinam que Deus tem dois povos, e ensinam que Deus tem dois planos de salvação, um para Israel e outro para a igreja, e que as promessas de Deus feitas a Israel não podem em absoluto cumprir-se da igreja, porque são coisas distintas. Uma é promessa para a nação de Israel e outra é a promessa para a igreja, e a igreja de Israel não tem nada a ver. Aí eles inclusive ensinam, pasmem, eles ensinam que a segunda vinda de Jesus de fato não é uma segunda vinda, mas é uma tríplice vida. Primeiro veio Jesus a esse mundo, viveu e morreu, voltará uma segunda vez, e eles dizem uma segunda vez para a igreja e uma terceira vez para Israel. Vocês conhecem, sabe do que eu estou falando? Eles dizem que a segunda vinda de Cristo é duas, e não é uma segunda, é duas. Uma é o arrebatamento secreto para a igreja. Por quê? Porque Deus tem dois povos, então ele vem, Jesus vem para o povo, que é a sua igreja, e depois de 7 anos, ele volta para um outro povo dele, que é Israel. Percebam que tudo isso tem a ver com a parede de separação, que eles continuam a manter em pé. Quando Paulo claramente disse que ela foi posta abaixo, a inimizade, e de ambos os povos Deus fez um só. Deus não faz acepção de pessoas. É uma só oliveira, é um só povo, é um só cabeça, um só Senhor, uma só fé. Não há duas fés, não há uma fé de Abraão distinta de uma fé de um cristão. Meus irmãos, aquilo que levou Abraão a uma relação correta com Deus é aquilo que nos leva a uma relação correta com Cristo, com Deus, através de uma fé. É a mesma fé. Abraão é pai de todos nós, porque Abraão é pai da fé. Fiquei um pouco bravo agora, não foi? Sabe o que eles ensinam? Que Jesus veio a esse mundo para Israel, mas Israel não aceitou, e Jesus ficou em apuros. E agora? Vim para ser rei dos judeus e fracassei, eles me rejeitaram. Então eles dizem que o relógio profético parou de funcionar.
deu uma estancada legal, entrou areia na engrenagem do relógio profético, ele estancou. Segundo eles, está parado até os dias de hoje. Então Deus entrou com um plano B, um plano secundário. Ele constituiu a igreja em Pentecostes e passou a lidar com a igreja. E um dia ele tem que necessariamente tirar a igreja do cenário, por isso Cristo teria que vir só para a igreja, para removê-la do cenário, para Deus fazer o relógio profético voltar a andar. Tira a igreja, tira o Espírito Santo, e o relógio profético volta a andar. E Deus lida com Israel nos termos do Antigo Testamento. Uma outra dispensação estaria em jogo. E a salvação não estaria mais na época da graça. É um outro negócio. Gente, esse ensino é o ensino predominante no seio evangélico no Brasil, infelizmente. Eles voltam a construir a parede de separação que Cristo derrubou. Quero só dizer um negócio. Segundo o apóstolo Paulo, a igreja nunca foi o plano B, nem um plano secundário. Não é um arranjo de última hora. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é parte do plano eterno de Deus. Quando Deus chamou a Abraão, ele já previu a igreja que vem de Abraão, que vem pelo Cristo. E Abraão torna-se pai de todos nós, e todos nós herdeiros da mesma promessa, membros do mesmo corpo. Sabe o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2? Ele diz: posto abaixo o muro de separação, constituindo um só povo dentre judeus e gentios. Este povo, esta comunidade, está estabelecida sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Você já ouviu falar sobre os 24 anciãos de Apocalipse? Por que 24 anciãos? E o que eles representam? Senão o povo de Deus, os 24 em conjunto, as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento. Você já viu os fundamentos da Nova Jerusalém? Lá no Apocalipse, já no finalzinho, fala dos fundamentos dessa nova cidade, e ela está estabelecida sobre alicerces e colunas, sobre portas, onde tem lá a figura dos profetas, dos patriarcas do Antigo Testamento e dos apóstolos. Um só povo, uma só comunidade, um só destino. Eis o mistério: Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas. Meus amados irmãos, Jesus não fracassou quando veio a esse mundo. Eu acredito que isso beira a blasfêmia. Dizer que Cristo, quando veio a esse mundo, fracassou. Ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabemos que houve judeus, houve uma comunidade remanescente dentre os judeus, e a igreja começa como remanescente de Israel, e agregam-se a eles os gentios, e mais gentios, e assim a comunidade apostólica, formada por nosso Senhor Jesus Cristo, tem suas raízes no Antigo Testamento. A gente pode dizer, é como se o Antigo Testamento, a comunidade de Israel, o remanescente de Israel no Antigo Testamento fosse aquela crisálida, e no Novo Testamento havia um mistério oculto na crisálida. No Novo Testamento esse mistério se revela, e ela se revela uma linda borboleta, com um alcance muito maior do que o da lagarta, que ficava muito condicionada ao seu território, ao seu espaço. Igreja voa, e ela voa de Jerusalém, e ela voa para a Judéia, e vai por Samaria, e alcança o Brasil, aqui aos confins da terra, não sei, quem está do lado de lá é isso mesmo, e se espalha pelo mundo inteiro, mas se trata da mesma entidade, entende isso? Há uma continuidade, não é algo distinto e novo, há uma fusão maravilhosa e incrível, e glória a Deus, fazemos parte dela. Estou aqui para dizer para vocês que a igreja não é plano B, não é plano secundário.
secundário, é o plano que estava secreto, até mesmo aos profetas do Antigo Testamento, que falavam ainda de maneira obscura sobre isso, mas foi clarificado, foi revelado aos apóstolos e Jesus manifestou. E que coisa maravilhosa! Um dia estaremos no seio de Abraão, vai? Veja, nós no seio de Abraão. Abraão, pai de todos nós, pai de todos os que têm fé. E você tem a mensagem da reconciliação. Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Se Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro, nos concedeu o ministério da reconciliação. Coragem, força, porque Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. E quem disse isso foi aquele que antes afirmou: todo poder foi dado no céu e na terra. Jesus está assentado no alto e sublime trono, acima de todo principado e potestade, e nós, espiritualmente falando, já estamos. Você não está em Cristo? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E quem está em Cristo está onde? Acima de todo principado e potestade. Assentados, é o que diz Paulo em Efésios. Cristo está assentado sobre todo principado e potestade. Mas você, eu, que estamos em Cristo, estamos assentados sobre todo principado e potestade. Jesus se alegrou, viu o diabo caindo como um relâmpago e disse: graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios, dos poderosos, e as revelastes aos pequeninos. Graças te dou, porque foi assim. A tua vontade foi este, o teu desígnio. Meus irmãos, nós que não éramos nada, de repente somos chamados a fazer parte desse reino de Deus, em que Cristo reina, e Ele reina colocando um a um seus inimigos. E o último inimigo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, é a morte. Portanto, esse reino de que Paulo fala, é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés. É um reino que se processa aqui e agora, porque o último inimigo é destruído por ocasião da segunda vinda. A segunda vinda não dá início ao reino. A segunda vinda traz a plenitude desse reino que começou com a chegada de Cristo a esse mundo. Ele veio para vencer, veio para desfazer as obras do diabo, veio como luz a esse mundo, e as trevas não prevalecem contra esta luz. E ele edificou a igreja e disse: as portas do inferno não prevaleceram contra ela. E para terminar, meus irmãos, como cristão, qual é a sua visão de futuro? Como cristão, qual é a sua visão de futuro para a igreja? Qual é a sua visão de futuro para o Brasil? Qual é a sua visão de futuro para esse mundo? Como cristãos, meus irmãos, a nossa visão de futuro precisa ser alinhada a essa revelação de que Deus está em Cristo, convergindo todas as coisas. Em vez de você olhar para o futuro com pessimismo, você devia olhar para o futuro com otimismo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A agência da igreja, a missão da igreja será bem sucedida, e ela está designada a fazer discípulos de todas as nações, não é apenas fazer discípulos de indivíduos, mas de nações como um todo. E o tempo dirá. E desde os dias de Jesus até hoje, quanto avanço. Desde os dias de Jesus, quando aquela pequena semente foi plantada e era por vezes sufocada, e tudo tentaram para que ela não prosperasse, mas foi em vão. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Aquele pequeno rebanho que recebeu o reino tem no seu DNA, o DNA da vitória, tem o Cristo, o seu cabeça. Ele é a luz e nos colocou como luz, e as trevas não vão prevalecer, meus irmãos. Coragem, coragem no seu testemunho na família, no seu testemunho no ambiente de trabalho, nessa nação, nesse povo. Deus é poderoso para usar a igreja, e esse é o propósito dele, para fazer diferença, para mudar, para trazer o reino. E quando a gente ora, venha a nós o teu reino, não estamos pensando em alguma coisa lá a distante, estamos pensando: venha o teu reino aqui e agora, porque Jesus não será rei, ele é o rei, ele está no seu trono, e nós estamos aqui debaixo do seu senhorio, com uma mensagem de poder, de libertação para os cativos, para desfazer as obras do diabo, aonde a gente encontrar e se deparar com elas. Amém? Coloquemos em pé e tenhamos um momento de oração.